Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala galera, eu sou Werner Bezerra e eu explico essa brincadeira que a gente sempre faz aqui, que há mais de 40 anos, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso são lugares diferentes e muita gente ainda confunde, gente. Vamos parar de fazer isso, né? E eu sou Sabrina Baez e estou aqui hoje para contar histórias inspiradoras, histórias de pessoas comuns como eu e você que encontraram o seu propósito de vida. E quando a gente encontra o nosso propósito, a gente impacta não só a nossa vida, como a vida de outras pessoas. E a cada episódio temos aqui relatos reais de indivíduos corajosos que enfrentaram seus medos, superaram as suas angústias e encontraram confiança para serem considerados referências. Nós queremos que essas histórias sirvam de inspiração para você. A gente do NovoCast acredita que as histórias compartilhadas podem guiar você em novas possibilidades na sua vida. E hoje a gente tem uma história incrível aqui de um artista. Sabrina, fala aí. Gente, vai ser uma história linda de superação. Então a gente espera que vocês estejam ligados aí, compartilhem, mandem para todo mundo que vocês conhecem para ouvir e conhecer um pouco mais da história desse nosso convidado querido, que é um multi-instrumentista com estilo marcante, mesclando informações de diferentes estilos musicais, predominando influências dos países que construíram e compõem a música sul-mato-grossense. Suas músicas ganham interpretações e arranjos próprios de um repertório com polca, chamamé, guarânia e milonga, sendo executados no seu instrumento principal, que é o violão, agregando a tecnologia MIDI, charango, harpa paraguaia e viola caipira. Então, vem tomar esse tereré com a gente e conhecer um pouquinho mais do nosso querido Marcelo Loureiro. Oi, Marcelo, que bom que você está aqui, muito viu? Muito obrigado, fico muito feliz pelo convite. É um prazer imenso poder conversar com vocês aqui. Legal demais. E a gente já sabe que ele é carioca, assim como eu, então gente boa, gente boníssima demais. Tem dois cariocas na mesa aqui hoje, hein? Você nasceu no Rio de Janeiro, mas veio pra cá, pra Guia Lopes da Laguna, pra ser mais preciso, né? Exato. Como é que se deu essa vinda pra cá, cara? Você sabe daquela brincadeira clichê no carioca, né? Mira mi sotaque, né? Eu sou carioca da gema, né? Você sabe que nasce na capital é chamado de carioca da gema, né? Você nasceu na capital do Rio de Janeiro? Carioca da gema. Carioca da gema. Então eu falo que, inclusive durante as gravações do filme, né, que a gente vai falar aqui, saiu um making off, né? E aí a minha prima captou uma brincadeira que eu estava fazendo com a equipe, né? Que era exatamente isso, né? Que eu falo que é onde eu chego, o pessoal fala, mas esse cara aí não tem nada de carioca, né? Mas aí eu falo, não, esse Paraguai aí e tal. Né? E aí eu brinco, falo, não, eu sou carioca, ó. Mira meu sotaque e tal. Então, eu vim pra cá em 89, 90, na verdade, 90, porque meu avô, Ageu, o pai do meu pai, faleceu, e meu pai teve que vir cuidar da minha avó e cuidar das coisas que ele deixou, que eram na cidade de Guia Lopes da Laguna. Eu vim na frente, eu fiquei 1 ano e pouco sem meus pais, sendo criado tanto pela minha avó materna como minha avó paterna, que morava do lado, então criado duplamente por vó. E meus pais vieram depois, do Rio de Janeiro. Meu pai tinha a papelaria Papiros, que era muito famosa, do lado da Universidade de Gama Filho, onde muita gente aqui no Mato Grosso do Sul se formou. Conheço muita gente que se formou. E como que foi essa infância lá no Rio, antes de vir para cá? A gente já estava conversando, eu ia começar a conversar com o meu conterrâneo carioca ali, o Werner, ia perguntar, né, quando começou, então vamos conversar aqui. Pode falar. Eu nasci em 79 e vivi no Rio um período que eu considero muito bacana, em vários aspectos, inclusive no esporte, no futebol, né? Eu sou flamenguista e vi o Zico jogar no Maracanã. Eu estava... Ai, meu Deus. Não, tudo bem. Então, eu imaginei. Eu falei, eu vou soltar essa só para ver que time. Porque ele tem cara de vascaíno, né? Mas tudo bem. Exatamente. Eu vi muito Flamengo e Vasco, né? Inclusive, o último jogo que eu assisti, cara, foi em 89, um ano antes de vir pra cá, Flamengo e Botafogo, aquela final que o Maurício fez gol, que o Botafogo tava 21 anos sem... Eu tô te falando isso, eu nem sei sua idade, cara. Você nem era nascido, né? Eu nasci em 87. Aí, ó. Acho que tem 3 de 79 e 1 de 87. Então, 87 você tinha 2 anos, você nem lembrava. Cara, 87 eu tava na final... Flamengo Internacional, atrás do gol que o Bebeto fez. Olha aí. Flamengo campeão brasileiro em 87, Copa União.
você estava nascendo. Quem te Não levava? quer. Seu pai? Meu pai, ou amiguinho amigo. seu também? Meu pai é botafoguense, mas ele não é muito de torcer, assim, ele ia por causa do filho, né, da diversão. Mas eu lembro que ele estava na torcida do Flamengo, e na hora que o Maurício fez o gol, ele tentou comemorar, cara. E eu tinha 10 anos, eu segurei, falei, pai, pelo amor de Deus, não comemora aqui, senão nós estamos ferrados aqui, cara, pelo amor de Deus, né? Mas assim, meu pai não era muito de futebol, mas ele torce pro Botafogo, e quando ele chegou lá no Rio de Janeiro, o Botafogo era o time, né? Então ele tem essa paixão pelo Botafogo, mas hoje ele torce Botafogo e Flamengo, né? Por causa do filho, né? Sim, legal. Mas é isso. Eu não lembro mais o que você tinha perguntado, né? Minha infância. Bom, Isso já é uma memória de infância. essa é uma memória de infância. E é claro, assim, no Rio de Janeiro, segundo minha mãe, eu nunca demonstrei interesse pela música, né? Mas em casa sempre teve muita música, né? Minha mãe sempre foi muito musical, ouvia muita música aqui do Mato Grosso do Sul, tinha coleção de discos, né? E com certeza ela me ajudou muito a ter um gosto musical, porque as coisas que ela colocava, você estava comentando, Sabrina, que vocês fizeram aqui a entrevista com o Geraldo Spíndolo, né? Eu tenho o prazer hoje de dividir o palco com o Geraldo, inclusive a gente vai fazer um show, né, em Murtinho, e o Geraldo era um dos discos que eu mais ouvia no Rio de Janeiro, porque as músicas do Geraldo, e para mim é um ele é sonho. super seu fã, ele falou super bem de você aqui. Eu sou super fã dele, das músicas dele, né? E da pessoa que ele é, né? Incrível, né? Sim. Então, assim, o meu gosto musical tem muito a ver com o gosto que minha mãe, né, sempre ouvia os discos lá, o gosto da minha mãe musicalmente falando, porque minha mãe gostava de música sul-americana, música boliviana, música aqui da Pantaneira, né? Música paraguaia, principalmente, que ela é filha de Paraguai. A minha avó era paraguaia. Eles são carioca, seus pais? Não. Meus pais se conheceram em Guilherme Laguna. Eles, vizinhos, exatamente. E seu pai é daqui, então? Meu pai a família do meu pai é mineira, mas meu pai já nasceu aqui. Meus avós eram mineiros, né? Meu pai nasceu em Guilherme, conheceu minha mãe numa dessas vindas para cá nas férias. E minha mãe morava em Guilherme, né? E aí se casaram aqui em Campo Grande e foram para lá. Meu pai, na época, tinha uma loja aqui em Campo Grande, lá no Rio de Janeiro, uma papelaria. Aí ele optou por ficar só do Rio de Janeiro, como está te falando, do lado da Universidade de Gama Filho. Né? E aí acabei nascendo lá. E é isso. As lembranças que eu tenho de infância, assim, são... Mas eu sempre fui apaixonado por esporte, né? Como eu falei, eu estudei no Colégio Gama Filho, onde era um dos colégios, era da universidade, o colégio mais famoso por incentivar o esporte, né? Se não me engano, a Gama Filho tinha uma das únicas piscinas olímpicas do Rio de Janeiro naquela época, lá em 1970, 80, entendeu? Então, muitos atletas saíram de lá. E você fazia o quê de esporte? Eu fazia judô, fazia natação, fazia futebol, fazia tudo que tinha direito. Só não fazia música ainda. Ainda. Legal. Como foi essa transição do Rio para Guia Lopes da Laguna, aos 11 anos de idade? Eu vinha todas as férias para cá, então não foi tão difícil, né? Foi difícil até certo ponto, mas assim, eu fico imaginando uma pessoa que nunca, um carioca que nunca tivesse vindo para o Mato Grosso do Sul e de repente mudar radicalmente, né? É o choque, né? Eu vinha todas as férias para cá, então eu estava acostumado àquela vida, rotina aqui do interior do estado, que é ir na beira do rio, porque ali em Guilherme, ali onde eu me criei, Guilherme fica do lado de Jardim, que fica pertinho de Bonito, né? 50 quilômetros, 60. Então é tudo muito próximo ali. E ali é rodeado de rios, né? Jardim tem os rios de Guilherme são cristalinos, igual de... Não, o Guilherme não. Jardim pega, sim. Né? Guilherme tem o Rio Miranda ali, na ponte, e o Rio Santo Antônio. Isso, né? Exato. Então eu cresci naquela região, assim, desde pequeno eu ia todas as férias, vinha para cá, então eu já estava muito mais acostumado. Mas é claro que quando a gente vem para morar é diferente, né, cara? Sim. Aí é outra coisa. Quando eu comecei a estudar, a conviver ali com aquela rotina de cidade do interior, foi bem difícil, ainda mais longe dos meus pais, como eu estava falando, com 10 anos de idade, meus pais ficaram ainda no Rio, eles vieram um ano depois, meu pai estava vendendo as coisas lá e tal, mas logo em seguida a música entrou na minha vida e aí tudo resolvido, né? Você vê que tudo tem um porquê. Você vai tomar? Então, se você não tivesse vindo, talvez, para Guilherme, não sei se a música teria acontecido com tanto vigor na tua vida, e a história de você ter conhecido a música é muito interessante, né? Vamos falar um pouquinho dessa história? Então, aí, acho que eu tinha 11 anos quando eu fiquei sabendo, através lá do colégio que eu estudava, o Colégio Salomé de Melo Rocha, a diretora entrou lá, falou que ia ter aula de violão no clube da cidade. Aí eu
aquilo me deu um estalo, assim, porque a minha família, como eu falei, é muito musical. Minha mãe, as festas lá na minha família, na casa do meu avô, eram sempre regadas de muita música, né? A família é grande pra caramba, então me deu um estalo, assim, poxa, eu já tenho um violão. Sempre tinha um violão, onde eu ia dentro da minha casa, tinha um violão da minha mãe, tinha um violão do meu tio tocava um pouquinho. Todas minhas tias cantavam muito bem, não tinha nenhum profissional na família, mas todos pareciam, se quisesse seguir carreira, com certeza, sabe? E aí eu fui atrás desse professor, a minha mãe deu todo o apoio, incentivo, comecei a tocar os primeiros acordes ali. Em alguns meses eu já estava tocando alguma coisa, aí o meu avô começou a olhar para mim com outros olhos, né? Falou, opa, temos um neto aqui. E meu avô, nós somos 12 ou 13, não me lembro agora, né? E ele falou, opa, o único neto aqui que se interessou realmente por música. E eu comecei já de cara a tirar as músicas da fronteira, né? As guarâneas, as polcas, os chamamés. O meu professor, ele tocava na época, ele me ensinava de uma forma bem, vamos dizer assim, Didático. informal, não era nada, né? Tipo meio que brincando. Não era aquela coisa, formalidade de partitura, Sim. aquela coisa, não. Era aquela coisa de mostrar o acorde, né? Era até um método que ele inventou muito parecido com tablatura, que é colocar ali o número da casinha em cima da cordinha para você apertar, sabe? Aquela coisa bem de revistinha, né? Sim. Eu comecei a tirar algumas músicas desse jeito, só que o estilo que ele gostava era serenata, né? Aquelas músicas de seresta, antiga, bolero, que eu também amava, samba, canção, sabe? Eu comecei a ouvir, assim, através dele, esses gêneros musicais antigos, né? Mas quando eu ia para casa tinha o meu avô ali, que na juventude dele foi músico, então quando ele viu que tinha um neto interessado, ele começou a me ensinar, né? Solfejando, assoviando as músicas, e falando, não, tenta tirar essa música aqui, essa melodia. Músico, então. Exatamente. E aí eu comecei a tirar algumas melodias dessa forma, né? E logo em seguida eu já estava tirando de ouvido muita coisa da fronteira aqui, e aí o meu avô começou a me incentivar. Aí começa realmente a história. Ele me dá um violão, e eu lembro que depois de um ano eu já estava tocando bem, já estava tocando no colégio, nos festivais ali da cidade. Tá? Caraca. Você era bom aluno, Marcelo? Na escola? Sempre fui um bom aluno. Tirava nota boa? Eu nunca fui nota, assim, sabe, em algumas matérias, sim, eu era matemática, geralmente músico tem uma afinidade com matemática, né? Porque música é pura matemática, né? Mas, assim, quando eu comecei a tocar violão, já comecei, a minha família é muito da noite, assim, eu já comecei a trocar o dia pela noite, ficava até de madrugada tocando, e aí... Eram sempre boêmios. Meu Deus, ninguém falava nada. Não. Minha família deixava. Deixa o menino. Deixa o menino, tá esperando, sabe? Ficava até de madrugada, tocando violão. Cidadezinha interior é gostoso, ficar na frente. Eu só tinha que dar outra. Então, você me falou, tomando tereré, né? Até tarde. Rapaz, você tá falando aí, é porque minha família também é muito musical, assim, né? Não tinha um talento, eu também toco, mas toco muito mal. Toco muito mal. E eu gosto muito de esporte também. E ano passado eu falei, esse ano eu vou aprender a tocar, mas vou tocar bem, né? Tocar, sentar e tocar lá na casa da Sabrina, tocar na casa do Mafra, mas não rolou. Eu tô te perguntando isso porque, assim, pra você parece fácil, né? E você tinha mais alunos com você lá. Sim. Pra você era realmente muito fácil tirar de ouvido. Tem uma coisa do talento, que teve alguém que falou assim, putz, dedica nisso daí, né? Porque você gostava de esporte e você parou, sim, por exemplo. exato. Você teve que, pra dedicar, pra você chegar no nível que você chegou hoje, eu imagino que você tenha treinado muito, bastante. É o que me falavam, né? Você tem facilidade. Para mim era tudo muito natural, sempre foi muito natural, tirar as músicas de ouvido. E uma coisa que eu já percebi desde de novo, que eu tinha uma facilidade para tocar outros instrumentos. Então eu pegava com facilidade um teclado, já tirava. Hoje eu sou um multi-instrumentista, né? Como vocês viram aí, tocando bandoneon, charango, viola, né? Então, desde muito novo eu percebi que eu tinha essa facilidade com a música, né? Eu já achava assim que no futuro, eu falei, eu acho que eu não vou tocar só violão, não, porque eu era muito curioso, eu queria tocar, sei lá, cello, violino, tudo, sabe? Todos os instrumentos que eu pegava. Eu tô aprendendo a tocar cello também. Então, se você botar esses instrumentos na minha frente aqui pra falar pra eu identificar, eu não consigo. Não, eu não sou músico, mas eu li uma história em algum lugar, assim, não lembro onde, estou pesquisando sobre você, que teve um momento da vida do seu avô que vocês tocavam junto o violino, né? Isso. E aí quando eu comecei a realmente mostrar para o meu avô que eu tinha essa vocação ou essa vontade, essa motivação, ele começou a me ajudar dessa forma também. Ele me deu o primeiro violão, como eu falei. Eu tinha um violão velhinho lá, que veio na mudança, o violão que minha mãe tocava lá no Rio de Janeiro. Minha mãe tocava um pouquinho,
ela se divertir ali. E aí esse violão veio, eu lembro que esse violão veio da mudança, ele quebrou o braço, então o braço fazia um movimento para frente e para trás, assim, porque o braço é colado no corpo do violão, né? E ele começou a soltar, e eu achava barato aquilo, porque eu tocava o violão e aí eu queria fazer aquele som de guitarra distorcida, né? E eu fazia assim no braço do violão, sabe? E aí eu me divertia com aquele violão, até que chegou um momento que eu tive que amarrar com corda de nylon, de pesca, né? Amarrei na cabeça, passei por trás do instrumento e amarrei no cavalete, né? Para esse braço parar, para eu começar a realmente aprender a tocar, né? Aí quando meu avô viu aquilo, ele falou, eu vou te dar um violão. E em seguida, meu avô comprou um violino. Naquela época não tinha essa facilidade de comprar na internet, né? Ele comprou, eu lembro que eu ajudei ele a comprar por telefone, em São Paulo. Aí veio um violino, dando correio. Cara, aí quando chegou, ele colocou o violino no braço esquerdo dele. Aí o detalhe que eu esqueci de falar para vocês é que ele tinha sofrido AVC, então ele não tinha o movimento do braço direito. E nem da perna direita. Mas a parte intelectual estava tudo 100%, né? Então ele colocou aqui o violino, lá, quando chegou, ele começou a me ensinar a passar o... Eu estou afastando aqui para mostrar, mas não sei se o áudio está pegando, mas ele começou a passar o breu no arco, né? Você tem que passar o breu ali para... Não sei se hoje é crina de cavalo, né? O arco do instrumento. E ele me ensinava todos os detalhes, né? Afinar, tal. Aí quando ele colocou aqui o violino, ele falou assim, agora pega o arco e passa aqui, né? Vamos tentar tirar, porque ele não tinha movimento, né, cara? Sim. E eu comecei assim, cara. E ele assoviava a melodia para eu tentar entender qual que era a melodia. E eu fazia o sincronismo. Cara, a gente começou a tirar música assim, cara. Então foram várias músicas assim, sabe? E assim foi desenvolvendo meu ouvido musical. Qual é a experiência musical do seu avô, assim? Apesar de ser muito grande, pelo que você conta, ele tinha alguma escola que ele... A escola da vida. Autodidata. Incrível, cara. Autodidata, né? Apesar de eu ter começado com o Nico, como eu falei para vocês, o professor, eu me considero um autodidata, né? Eu me considero um autodidata porque... Tudo que eu, depois dessa iniciação ali, eu fiquei alguns meses só porque o Nico chegou, eu esqueci de fazer detalhe para vocês. Ele chegou para mim e falou assim, cara, mais ou menos perto de um ano, eu já não tenho mais nada que ensinar para você, sabe? Em um ano, o caderninho dele lá que ele tinha para ensinar, já tinha aprendido todos os acordes que ele tinha passado. Você encontrou com ele já depois agora? Ele é falecido já, mas eu encontrei. Tá. Ele é da família né? Alves Correia, de Quindaano. Mas ele te viu, ele deu tempo de ver todo... Sim, tocamos juntos depois, eu vim para Campo Grande e tal. E aí eu continuei a minha estrada, né, na música. E na verdade, nesse processo da música, você não teve alguma grande inspiração? Não, foi esse processo mais natural mesmo, da possibilidade da música? Ou teve alguma coisa assim alguém que você se inspirasse já nessa época? Então, é uma história curiosa, quando eu morava no Rio de Janeiro, tinha um disco que a minha mãe tocava sempre, que eu gostava muito daquele disco, que era um instrumental de música flamenca, que era o Paco de Lucía, que é um dos maiores violonistas do mundo. Ele faleceu, se não me engano, foi em 2014. E o Paco de Lucía é um violonista espanhol, né, que foi o mais importante violonista espanhol desse gênero flamenco. E eu lembro que quando eu comecei a tocar violão, eu falei, mãe, cadê aquele disco que você tocava tanto lá no Rio de Janeiro, né? Ela buscou lá na mudança, cara, eu mostrei pro professor, né? Esse professor, o Nico. O Nico olhou e falou, cara, não tem condições de tocar, né? Porque o cara tocava muito, a velocidade era, né? E eu me inspirava nessa velocidade da música espanhola, legal. Flamenca, né? E aí logo depois, eu lembro que eu comecei, isso eu tô falando em 90, 89, aí você lembra que no começo dos anos 90 deu um boom de música cigana, música flamenca, por causa das novelas da Globo. Exatamente, lembra? Eu lembro e aí apareceu pro mundo o Gypsy Kings, que é aquele grupo cigano, e eu toco muitos temas dele, sabe? Eu faço até hoje algumas coisas. Hoje eu não faço mais, mas eu tenho pretensão de voltar a tocar música cigana no show, né? Dos Gypsy Kings. Então, assim, a minha inspiração mesmo foi a música flamenca, assim, espanhola, porque o violão nasce ali na Espanha, né? E a Espanha tem esse instrumento como principal instrumento da sua cultura. E eu sempre fui muito ligado ao instrumento violão, né? Apesar de hoje tocar vários outros instrumentos, mas o violão é um instrumento que me abriu as portas para a música, né? E vocês ouviam alguma música do Mato Grosso do Sul lá no Rio? Minha mãe ouvia muito. Como eu te falei, o Geraldo Spínola era um dos discos que mais tocavam. Mas a minha mãe tinha
todos os discos que você possa imaginar. Minha mãe é apaixonada por TT Espíndola, até hoje a Ai, TT, que sabe? legal. Ela já conheceu a cantava, TT? Conheceu Que a legal. TT e cantava aquela música, o sucesso da TT, né? Acho que todo mundo canta. Das estrelas lá, né? Como que me fugiu o nome agora? Isso, essa Cara, essa é muito... Como que é o nome da sua mãe? Maria Helena Loureiro. Ai, beijo pra ela. Ela vai estar assistindo, eu vou... ela vai gostar de eu ter lembrado disso aí. Eu lembro que lá em Galópolis, onde tinha um microfone, essa era a primeira música. Me acompanha essa música. Legal. Cara, deve ter sido muito gostoso, né? Assim, ser criado numa cidade igual Guialópolis, eu conheço lá, é uma cidade incrível, assim. Uma cidade sim, pequena, pequenininha, né? É gostoso, é. Muito gostoso. Tá E na você rua, saiu de lá correndo. com quantos anos daí? Quando, Aí, 17. quando ficou? 17. Eu vim para fazer o 3º ano aqui, Ah, tá. com pretensão Veio pra estudar. a minha pretensão era ser médico, nada de música. Ah, nesse Sério. processo todo, Exatamente. então... Então, quando você me perguntou se eu era um bom aluno, eu me preparava para ser médico, na verdade. E tava todo mundo ok. É, de ok, acordo. ok. Nunca pensei. Eu acho que era cultural também, na época, assim, a música como profissão, né? Ninguém falava, né? Nem eu pensava nisso, não, eu vou ser um músico profissional, não. Como foi, de repente, assim, as coisas começaram a acontecer? Aconteceu você aqui. começar a cantar com grandes nomes. Como Aqui- foi isso pra aqui- Você você? estudou aonde aqui? Massa. Na Massa. Uhum. E aí eu morei ali na rua 15 de novembro, na casa dos meus tios, da minha tia Diva, que é irmã do meu pai, do meu tio Mário, e eu fiquei ali morando um ano de favor e estudando na Massa, né, que é pertinho ali da Massa. Uhum. E ali é pertinho também do Rádio Clube Cidade. E aí começou aquele movimento sertanejo, né? Na época tocava o Betinho, né? Do João Haroldo João Haroldo Betinho. e Betinho. E eu comecei a frequentar lá, cara, e aí me descobriram um dia lá, alguém falou, eu toco. diz que ele toca e tal. Ah, teve uma história mesmo de um concurso com um amigo seu. Não teve uma história que um Concurso? amigo seu tava? Falou, meu amigo pode subir aqui, no final você teve mais destaque? Não tem uma história? Não, essa aparição minha ali, na verdade, não teve concurso nenhum. Alguém chegou e falou assim, ó... E falou que você tocava. Eu acho que era um primo meu que estava comigo, falou, ó, ele toca, não sei o quê, dá uma canja. Aí no final da noite lá Olha tinha espaço só. para todo mundo, né? Aí você foi lá dar Aí uma eu subi, canja. cara, eu subi naquele palco lá e nunca mais desci daquele palco lá. Que legal. Porque aí eu recebi o convite, fiquei tocando, quer dizer, ali quando eu comecei a tocar, toquei várias músicas ali, ó. Aí eu fui conhecendo o Betinho, eu lembro que naquela mesma noite estava a minha amiga Bruna Campos, estava o Teófilo, do irmão do Michel. Cara, tinha uma turma ali e, cara, e aí logo... Todo mundo impressionado com você. Aí o pessoal, não, vem de novo, amanhã, sei lá, o próximo, não lembro quando é. Cara, dali uma semana, 2, eu recebi o convite para tocar lá, fixo, né? Acompanhando todo Pô, mundo, legal né? demais. Que legal. Cara, e ali começa a minha Quando a história. pessoa fala, ele canta. Não, canta não. Aí eu subo, nunca mais volto. Mas dessa época saiu uma leva de muita gente boa aí, né? Sim. O mercado tava muito produtivo nessa época ali. Exatamente. Mas foram quase 5 anos você estudando lá em Guialópolis, né? Se dedicando. Porque Sim, 12 a 17, mais de 5 eu anos. cheguei com 10 anos, né? Eu cheguei de 89 para 90. Mais de né? 5 anos. E aí eu saí de lá em 96, né? Para estudar. Cara, deixa eu entender um negócio aqui, tá? Daí você tava estudando pra medicina, certo? Estudando não, não. Você é médico. Você é médico. Eu fiz ali o terceirão na Massa, Na né? Massa. Você fez o terceiro e ao mesmo tempo você tinha um reforço ali, né? Para fazer quase integrar um Você negócio. chegou a te prestar o vestibular? Não cheguei a prestar. Quando eu ia prestar o vestibular, cara, eu já tava com uma agenda lotada. E eu ficava assim, não, depois eu... Sim. Né? Depois eu vejo. Mais pra Depois eu frente. vejo. É. E Depois, seus até, pais receberam como isso? cara, nunca tive problema com Ok. isso, porque, Sabe? sabe, Na verdade, as no coisas... fundo, eles queriam que você fosse músico. É, Tava no DNA mesmo. tava no DNA. Principalmente minha mãe, né, que tem a veia, a família Loureiro ama música e tal, mas o meu pai também nunca teve nenhuma resistência, nenhum problema com isso. Que legal. Então você pegava violão todos os dias você pegava Sim. instrumento, tocava instrumento todo dia. Todo dia, isso aí desde que eu me conheço como Legal. músico. E eu gosto muito de processos de criação, principalmente quando a gente tá diante de um gênio, né? Assim, você ouve o que hoje? Você ouve de tudo? Geralmente, quando a gente está Sim. conversando, o pessoal fala, não, a gente ouve de tudo. Para você criar algo único, algo diferente, você precisa de bastante repertório. Sim. O que você gosta de ouvir hoje? Ou o que você ouvia para Hoje? criar tudo? Hoje e ao longo da tua trajetória. Depende de cada época eu estou ouvindo alguma coisa diferente. E isso depende também do projeto em questão, né? Por exemplo, a gente vai falar do filme daqui a pouco. É óbvio que durante o filme eu tive que rever aqueles meus discos, aquelas coisas antigas, porque a gente estava fazendo um filme de fronteira, né? De música da fronteira. Então eu tive que
quando você que assistiu o filme, né? A abertura do filme tem uma música ali, né, que chama Alma, que eu criei com essa influência da fronteira, né? É um violão com bandoneon, de uma forma tocada mais dedilhado, depois era vir um chamamé. Quer dizer, eu tive que voltar a ouvir essas coisas assim para ter esse processo de criação aguçado, aparecer as ideias, né? Então, assim, então depende de cada época, né? Tem As época, tuas inspirações dependem do que você já está pensando em criar, no caso. Exatamente. Depois eu posso mostrar para vocês o trabalho do clipe Pantanal, que eu estava falando, né? Porque, assim, eu gosto muito de tecnologia. Então, às vezes, quando eu quero alguma ideia diferente, eu começo a buscar artistas aí. Hoje, com essa facilidade de internet, a gente consegue, mundo afora, ver as pessoas que fazem fusão, né, de tecnologia. Hoje tem esses pedais que você faz loop, né, que você vai gravando em tempo real. Ou pessoas que são multi-instrumentistas, como eu, que tocam vários instrumentos e são performance, né? O cara toca no palco um instrumento, toca outro. Então, eu gosto de ver tudo isso aí para depois criar o meu modelo na cabeça, né, a minha ideia. Eu posso mostrar depois o clipe Pantanal. O clipe Pantanal nasceu disso, né? Na verdade, eu comecei a música Pantanal. Tem uma lembrança, uma nostalgia muito boa, porque quando cheguei em Guilherme da Laguna, né? A novela estava começando, 1990, em março de 1990. Exatamente. Então, aquilo. Eu lembro que eu ia para a fazenda de manhã, acordava 5 horas da manhã com meu avô, com minha avó, e ia tirar leite ali, era 10 quilômetros da cidade. E eu ouvindo os discos, a música do disco Pantanal, que eu tinha comprado, para poder. E eu ainda não tocava, tá? Eu tava. Você gostava daquele som, absorvia o som. Cara, então eu tenho uma lembrança tão boa. E aí, quando teve o remake agora, eu falei, cara, eu vou fazer um arranjo dessa música. Toda hora entrando na nossa casa, novela, com aquela música, com a versão da Maria Bethânia. Falei, cara. Aí eu comecei a brincar com o violão. Fazia uma afinação alternativa. Sabe, ia mexendo, até que, cara, foi surgindo ideia. Falei, cara, eu preciso fazer um arranjo disso aqui. Aí eu comecei a tocar na harpa, eu vi que rolava na harpa, aí eu comecei a tocar um bandoneon, aí eu comecei a brincar com meus pedais que eu tenho. Cara, aí saiu aquela loucura lá, aquele monte de instrumentos. Né? Olhando assim, vai realmente, já. é muito louco isso, né, O bandoneon que você fala é tipo o acordeon. Isso. É um parente do acordeon. Diz que é o parente rico do acordeon. Porque ele é metido, sabe? É complexo esse instrumento, porque além de ser um instrumento complexo, é um instrumento que é tocado o tango argentino, né? Então, assim, ele geralmente, muitos acordeonistas falam, assim, já falaram para mim, que é um instrumento muito complexo de tocar, porque você abre, é um som, fecha, é outro som. E o layout dele, que é a disposição das notas, não tem uma lógica. É tudo embaralhado. Então, tipo, o dó tá aqui, o ré tá lá embaixo, o mi não tem uma lógica, sabe? A mesma coisa na mão esquerda. Então, você tem que decorar, na verdade, 4 layouts diferentes, né? Que são disposições de notas diferentes. Aqui abrindo e aqui fechando. Então, é uma loucura, sabe? Você gosta. Eu gosto de desafio, exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. E quando que foi a primeira vez que você fez uma composição? Porque daí você contou pra gente, você chegou aqui, começou a tocar pra todo mundo, a agenda lotou. E quando que você parou pra fazer uma coisa sua? Quando que você percebeu? Ou lá em Lopes você já tinha criado alguma coisa? Eu já tinha criado algumas coisas, mas como eu sou muito perfeccionista, as coisas... você cria... No meu caso, eu crio algo e falo, não, mas isso aqui está muito simples. Ou então, parece que já existe isso aqui. Sabe aquela coisa que você fica se perguntando e tal? Eu engavetava, né? No primeiro momento, eu não engavetava. Eu perdia muita coisa. Aí depois, com essa coisa da tecnologia, né? Você pode hoje gravar, criar um para as nuvens, exatamente, entendeu? Então, aí comecei a levar mais sério. Mas eu não lembro exatamente aonde começou a composição, porque eu comecei a compor, eu lembro que eu fiz alguma trilha, eu cheguei a fazer trilha para espetáculo, para filme, sabe? Comecei a fazer, eu já tinha participado de outros filmes antes desse, né? Que você assistiu, né? E aí eu fiz algumas trilhas sonoras e tal, mas agora, o filme contando minha história, né? E a gente falando da música de fronteira, falei, bom, vou fazer alguma coisa específica para isso. Entendi. Bom, aí a gente chega numa parte da sua história, da tua vida, que não é tão legal, né? Que foi quando você estava, enfim, sendo conhecido, tal, que você descobriu
um câncer, né? Você quer falar alguma coisa disso, assim? Eu lembro, deixa eu lembrar exatamente, foi em 98, no mês de outubro. Eu estava voltando, naquela época era possível fazer show em comícios, né? E aí eu estava voltando de, sei lá, alguns meses fora, tocando para a região do Bolsão, fazendo showmício, né, para aquele lado lá. E eu lembro que o dia que eu chego em casa, a minha mãe percebeu, eu estava na frente do espelho, acho que com a porta aberta assim no banheiro, e o meu pescoço do lado esquerdo estava inchado. Só que não sentia dor, né? Estava inchado, aí eu fazia um movimento assim, parecia um caroço que se movimentava conforme eu movimentava o pescoço. Eu comecei a palpar e minha mãe achou estranho aquilo. E eu falei, não, deve ser nada, deve ser... Não porque doía? eu tinha muito também aqueles, sabe, íngua que a gente tem? Sim, Debaixo do braço, aqui. Eu fui uma criança que tive bastante problema respiratório, sabe, quando era criança. Tá. Rinite, Asite da vida. essas coisas da vida, né? E aí sempre aparecia, né, um gângliozinho aqui, né, que é... Sim. Cara, mas dessa vez apareceu uma coisa, né, grande assim. E aí minha mãe falou, não, isso está errado, vai lá atrás do médico, não sei o quê. Cara, eu fui. Naquela mesma tarde, o médico já fez uma reunião com meus pais. E Puxa ali vida. ele viu que era sério o negócio. Bom, eu fiquei de 98 até 2000, quase 2001 tratando. Fiz quimioterapia no primeiro ano, aí o câncer ainda persistiu, tive que fazer mais quimioterapia, mais um ano de quimioterapia, mais forte ainda. E aí, no final, ainda teve algumas sessões, eu acho que foram 24 sessões de radioterapia. E Então, mesmo assim você continuou trabalhando. Na medida do possível. Como porque, você recebeu? Como que foi esse processo? olha, para os meus pais foi bastante difícil. Era bem jovem, né? Eu tinha 19 para 20 anos, isso foi 98, por aí. Foi difícil, né? E o mais difícil foi eu ter que parar de tocar, né? Que era a coisa que eu mais gostava naquela época. Mas assim, eu recebi com muita seriedade, na verdade. Eu fiquei... Bom, é o momento agora de encarar isso de frente, né? Eu sabia que ia ser barra e era uma rotina de todo dia tomar quimioterapia. Na verdade, o primeiro ano foi assim, eu tomava quimioterapia, aí dava um intervalo de uma semana, tomava outra, mas assim, eram todo dia tomando via oral medicamento também, né? Forte, né? Então, assim, a reação era muito forte. Mas o segundo ano que foi pior, porque aí aumentou a dosagem, era quimioterapia durante, acho que eram 7 dias direto, então complicado. Aí o negócio foi barra, assim, mas eu tinha que passar por isso, né? A gente cresce espiritualmente, a gente evolui com toda essa experiência. Nessa época, como foi você tinha fé, assim, você acreditava em algo? Sim, eu sempre fui um Você acha que menino... isso fortaleceu? Sim, com certeza. Sempre fui um menino muito religioso, frequentava igreja, sempre desde jovem, né? Eu lá em Guilherme Laguna, tocava tanto na igreja evangélica quanto na igreja católica, todo mundo levava para tudo. Meus tios, às vezes, certo. exatamente, me levavam para tudo que é lado para tocar, eu tocava. É isso aí. Onde tivesse Deus, eu estava ali tocando para ele. Aí fica uma mensagem, então, para você que está aí, de repente, passando por esse tratamento oncológico, exato. que é tão sofrido, mas Exato. você vê, né, o milagre da vida aqui com a gente, alegrando nossas vidas e isso aí. trazendo tanto orgulho pra gente, Marcelo. Graças a Deus, né, Marcelo? Sim, com certeza a música me ajudou muito, foi uma terapia, e a minha fé em Deus, com certeza absoluta, né, que me dava muita força. E você, quando você falou da coisa da velocidade, a gente percebe que você gosta de desafio mesmo. Você já falou isso aqui. Talvez você tenha encarado dessa forma mesmo, né? Um desafio que eu preciso vencer agora. Exatamente. É isso daqui, né? Que muita gente, por exemplo, quando olha uma coisa muito difícil, retrai, né? Uma coisa muito difícil de vencer e tal. Vejo que não é da tua natureza. Isso, exato, meio exato. que encarar de frente. E você legal tem um demais. estilo bem diferente da grande maioria, né? Você já deve ter recebido muitas críticas por isso, né? De outros músicos vendo você ou não? Acho que no começo, numa época, assim, falando assim, violonisticamente, o meu jeito de tocar era diferente do violão clássico, aquela coisa, sim, eu já recebi. Porque quando eu vim para Campo Grande, eu queria aprender, eu sempre fui muito...
assim, sempre curioso, muito atrás de conhecimento, né? Queria estudar, sabe? Eu queria aprender a ler partitura, e sempre estava lendo livros sobre música e tal. E aí, naquela época, ainda não tinha a internet como a gente tem hoje. Então, eu vim para Campo Grande e já entrei numa escola de música para ler partitura, que eu queria tocar um violão clássico e tal. Está inserido nesse meio violonístico. E é claro que no meio violonístico, aquele tradicional acadêmico, você tem que seguir algumas regras, né, violonísticas. Né? Um padrão. E eu nunca me considerei um violonista, eu me considerei um músico. Que eu sou hoje um músico, que é aquele cara multi-instrumentista que o violão foi só o instrumento que me inseriu para dentro da música, né? Então hoje eu vejo que eu sou um músico multi-instrumentista, que eu tenho curiosidade de tocar todos os instrumentos e obviamente que eu não vou ter a técnica, porque eu não me dedico só a um instrumento, sabe? Né? Então o instrumento, o violão, o bandoneon, a harpa, é apenas um instrumento para eu demonstrar a minha expressão musical, né? Minha ideia e tal. Na tua visão, o que define um bom músico? São vários fatores, assim, cara. É até difícil a pergunta por onde começar, mas são muitas coisas. Eu acho assim, um bom músico hoje em dia, ele tem que ter um conhecimento amplo de várias coisas, não só de música. Ele tem que estar atento a muitos detalhes, né? Eu, como te falei agora há pouco, sou um cara muito perfeccionista, então assim, eu sempre estudei sobre áudio, sobre tecnologia, porque o bom músico, ele tem que, principalmente um músico performance, né? Tá? Vou falar no meu caso, um cara de palco que está sempre fazendo shows, né? Ele tem que estar muito preocupado com a qualidade do seu instrumento, do seu equipamento, mas também do áudio, saber entender um pouco toda essa dinâmica, né? Porque às vezes o cara, ele toca muito bem, mas às vezes em cima do palco coisas podem tirar ele de concentração, né? Principalmente a qualidade do som, o retorno. Então ele tem que estar atento a muita coisa para ele extrair ao máximo, né, a performance dele, né? Então assim, é claro que nessa pergunta tem as coisas óbvias, que é sempre manter a técnica, né? Você sempre está tocando e se preocupando com técnica, né? Limpando o som, né? Eu não tenho muito essa coisa de perfeccionismo, porque você sabe que eu estava falando agora há pouco, né? O violão clássico tem essa coisa de se preocupar muito com a perfeição do som. Eu já gosto do que o erro faz parte, porque isso demonstra que nós somos humanos, e mesmo porque eu toco a música mais sul-americana, música da fronteira, que tem uma pegada mais forte. Que você, às vezes, escolher entre trastejar ou demonstrar aquela pegada forte. Eu prefiro aquela pegada, aquele som mais sujinho, porque você consegue expressar. Sim. Né? Por exemplo, eu gosto de comparar muito. Muita gente me pergunta, por exemplo, da harpa, né? A harpa paraguaia, ela tem uma diferença entre a harpa clássica e a harpa europeia. O paraguaio pega a harpa, né, e toca com, por exemplo, a parte do polegar aqui, onde tem os bordões, com força mesmo, fazendo aqueles estalos que é bem característico da harpa. No filme, inclusive, o meu amigo Jorge Alarcon, lá uma parte eu peço para ele, faz aí, Jorge, como que... O Jorge é um amigo meu que eu tenho... Comecei a tocar lá em Lopes, quando eu comecei a tocar violão, eu tocava com ele e ele tocava harpa, né? Falei, faz aí como que faz o bordoneado paraguaio. Ele pega e começa a tocar forte, assim, no bordão da harpa, faz aquele som estalado, né? Já a harpa clássica é um som mais suave, mais doce, né? A harpa europeia, ou a harpa celta, ou a harpa né, clássica. Isso também eu posso trazer para o violão, né? Essa pegada mais forte, estava falando de música flamenca, né? Aquela pegada onde você vai fazer um rasgueio no violão, né? Então eu sou mais dessa praia, da coisa de visceral mesmo, né? De mostrar. Isso traz originalidade. Exatamente. É isso que encanta, né? É isso que encanta. Mas assim, a sua pergunta é bem ampla, né? Hoje em dia tem muitos aspectos para o cara ser realmente um bom músico, ele tem que estar atento a muitas coisas, muitos detalhes, né? Mas já deu, pá. E depois desse processo da cura, tal, aí veio o seu disco? Seu primeiro disco? Isso. Que foi Alma Pantaneira? Isso, Platina. Alma Platina. Alma Platina, Isso, Alma Platina. Alma Platina. Exatamente. Eu gravei esse disco e depois fiz participações em vários outros discos e tal, né? E hoje em dia o que eu quero é fazer bastante clipe como esse da vamos Pantanal. mostrar daqui a pouco. Hoje em Incrível, dia, incrível. no YouTube, né? Tem YouTube. tanta gente que faz coisas, acho que você tem que estar lá bombando, né? Das Exatamente. curtidas, né? Em breve eu quero colocar também aquele clipe final do meu filme, a Alma da Nossa Música, a gente vai falar também. Que você viu lá no final, tem um clipe da música Medite Alejandro, que é uma Guarani, que foi feito todo em Assunção, no Paraguai. Eu vi que você foi as pra imagens, lá. Foi muito bonito. Legal. Quem não assistiu ainda, a gente vai falar já do filme. A gente vai colocar depois um link também pra galera dar uma olhadinha que tá no YouTube pra todo mundo ver. Ótimo, né? ótimo. Legal.
Ô, Marcelo, eu lembrei aqui de uma coisa do Geraldo, quando a gente perguntou dos caminhos que a música tá tomando hoje e sobre diversidade. Ele falou que ele gosta muito, adora. Né? Quanto mais diversidade, quanto mais tipos de música, melhor. Você também é dessa opinião? Sim. O rumo que a música tá tomando é isso mesmo? Quanto mais diverso, melhor para você. Ótimo. Quanto mais tecnologia, melhor também. O Geraldo é exemplo disso, né? Porque o Geraldo, quando ele compõe, né, ele traz todas essas influências, né? A criatividade do Geraldo é sem fim, assim, sabe? A gente estava falando agora há pouco, ele tem a veia roqueira, ele é bluseiro, ele é da fronteira também, ele tem uma influência tanto do ritmo ternário, do chamamé, da guarani. Cara, então assim, quando eu toco com ele, eu me divirto, né? Porque eu gosto manda de... um beijo pra ele, nosso. Ele Com tem certeza, um coração com lindo, certeza. né? Uma alma linda. Vou entregar. E assim... eu gosto de fazer os arranjos das músicas dele, eu fico bem à vontade, ele me dá toda a liberdade, né? Então, para mim, é uma diversão. E o Geraldo é um exemplo dessa diversidade musical, né, cara? E vocês vão tocar agora, né? Vocês vão tocar agora, você falou nos bastidores, vocês vão tocar juntos agora. Aonde? Nós vamos tocar em Murtinho amanhã. E já aproveitando esse gancho aí, como é que é tocar ao vivo pro público? Qual que é a sensação mais gratificante, assim, de você se apresentar? Você falou de palco aqui, né? Você gosta, enfim. Eu gosto, cara. Fala pra eu gente gosto, eu gosto. Nossa, eu desde muito jovem, parece que o palco é onde eu me sentia bem, assim, sabe? Fechava o olho, tentava me imaginar que eu estava tocando ali, como se estivesse tocando ali no meu quarto, para mim, ensaiando, sabe? E, para mim, extensão da minha casa, do meu quintal lá de Guelópolis, né? Eu sempre falo isso. O palco... Eu tento fazer com que aquele ambiente, aquele momento, seja um momento tranquilo, leve. Por isso que a gente está falando essa questão do perfeccionismo. Então, perfeccionismo, a gente tem que fazer com que aquele ambiente, aquela passagem de som, tudo seja nos conforme. Como aqui, vocês também, quando estão trabalhando, passar o som, tem que estar tudo certinho para a coisa andar de uma forma muito natural, né? Então, eu toco com earphone há muito tempo. Isso eu aprendi muito lá atrás, porque isso ajuda na concentração, principalmente quem é músico instrumentista, né? Que às vezes ele tem que se concentrar numa música, numa passagem muito difícil, né? Então você coloca os fones aqui, cara, você está ouvindo ali e você fica tranquilo. Então, Quase meditando. Exatamente. Não tem a distração externa, né? de algum barulho, de alguma coisa que possa tirar você do foco ali, né? E, cara, quando eu tô no palco assim, eu me divirto, sabe? E ainda o calor humano, né? Quando o pessoal... a nossa música de fronteira tem esse poder, né? Quando a gente toca... Ela é forte, né? Forte, ela né? é muito forte. A gente tem essa vontade de dar um grito sapucaí, né? Você dança também? Você Não dança? danço, só faço os dançar. Eu tinha uns amigos, às vezes, que não ia. A gente tinha costume de ir em bailes, né? E aí eu levava alguns amigos, o povo começava a gritar na hora que começava a tocar. Eles falavam, que doideira é essa? A Sabrina sabe bem disso, que da hora. Que da Ali na hora. beira. Eu danço, eu gostava. Vamos falar dessa questão da sua parte de ser multi-instrumental, né? De tocar outros instrumentos. Você falou pra gente que tem um clipe bem legal. Conta pra gente de tocar mais de instrumento, de sair um som de piano, do violão. Conta pra gente um pouco dessa clipe que você fez. Quando você fez a abertura aí, leu o meu release. Eu nem sei se eu li biografia? certo o nome, Não. tudo certo. Leu certo, sim. Li? Aí deu uma piscada aqui. Eu errei. Fala certo o que eu errei. Não, você leu certo. Eu ia só Charamba aqui. eu ia comentar só você falou MIDI, né? Esse é uma tecnologia, assim, explicar de uma forma rápida, é uma tecnologia, na verdade é um protocolo. Eu sempre gosto de explicar assim, nos anos 80, você lembra quando tinha aquelas bandas que usavam vários teclados, né? O cara tocava vários teclados, né? E aí eles viram assim, poxa, tinha as marcas Yamaha, Holland, o cara fala, não, eu gosto do som do piano desse aqui, mas eu gosto do som do órgão desse aqui. Os caras levavam, né? E aí chegaram num momento que falaram assim, cara, vamos fazer um protocolo onde todos os instrumentos eletrônicos, eles conversem entre si, entendeu? Eu posso tirar o som daquele ali, em vez de levar 2, 3 teclados, eu levo só um módulo de som e acoplo aqui nesse, né? E ali começa essa tecnologia MIDI. Hoje ela serve para várias coisas. Por exemplo, um exemplo prático. Sabe aqueles chafariz que ficam com iluminação? Quando toca música. Quando toca música, isso é tudo MIDI também, sabe? É um protocolo de coisas eletrônicas. Tudo que é eletrônico hoje conversa dessa forma. Então, esse violão que eu toco no clipe, ele tem tecnologia MIDI nele, incorporado. Então, através de um pedal, eu estou tocando violão, aciono o pedal, sai o som de um piano, de uma flauta, de qualquer instrumento que eu quiser. E se eu pegar esse mesmo violão e ligar ele direto
num teclado, o som do teclado Vamos passa... mostrar um pouquinho pra galera entender como funciona essa... Vai aparecer pra vocês aí. A depois gente vai do clipe. botar, espelhar. Olha aqui. Aqui no começo do clipe, né? O som do violão junto com o som do piano. Então, e é interessante falar dessa técnica que estou usando agora, que é usar o polegar como um dedo a mais. Isso é uma técnica que veio do violoncelo, que o músico que toca o cello, né, ele usa o polegar, sabe? Então ele está tocando aqui e ele usa o polegar como um quinto dedo. E agora tem alguns violonistas no mundo do violão erudito, clássico, que estão usando o quinto dedo. E eu estou incorporando aqui na música, né, folclórica, na música nossa, inovando. Mato Grosso do Sul. Aqui nessa primeira parte aqui, ó. Olha lá, ó, polegar. Então isso faz com que alguns acordes no violão que seriam impossíveis de tocar com 4 dedos, quando você tem um quinto dedo, você consegue buscar uma nota que estaria longe, né, que você não teria condições. E para isso, eu desenvolvi tocar com os 5 dedos dessa mão. Por isso que essa unha é desse tamanho. Porque geralmente o violão se toca com esses dedos, né? Sim. Eu toco com todos os dedos. Então, se eu ganhei um dedo desse lado, eu vou ganhar um dedo desse. Então, eu consigo fazer, por exemplo, dedilhados, né? Tocar enquanto tem 5 dedos aqui, ó. Lembra que o violão tem 6 cordas, né? Então, quando eu toco, eu digito com meus 5 dedos, eu tenho 5 notas aqui, né? Eu posso tocar com 5 dedos aqui, arpejando ao mesmo tempo. Nessa primeira parte mostra isso. Eu estou aqui fazendo... Você acaba criando acordes diferentes que a gente está acostumado a ouvir no violão, um tipo de acorde. Ali você tem um dedo a mais, você dá uma sonoridade diferente pro instrumento. Bom, aí o clipe ele é bem longo, vou passando para frente, eu quero mostrar uma coisa curiosa. Se achar o clipe, qual que é? Só colocar Marcelo Loureiro, Pantanal, você acha, Show. tá? É a música Pantanal. Isso, a música Pantanal, da abertura da novela Pantanal do Marcos Viana, essa música. E aí chega um momento aqui, que é uma outra coisa interessante que eu faço aqui no clipe, que é o seguinte, que eu toco com os 2 instrumentos ao mesmo tempo, ó. Aqui na mão esquerda eu faço os acordes, né? E na mão direita eu faço o solo na harpa. Que lindo. Ó. Cara, é legal que parece que tá em outro mundo, né? Se fechar o olho, tem 15 pessoas. Que legal! Uma concentração gigante. Sim. Quanta habilidade. E essa harpa que é especial, uma harpa da Camac, é a maior fábrica de harpa do mundo, é francesa, que faz aquelas harpas gigantescas de orquestra. Ela fez um modelo especial para o Paraguai, em homenagem ao Paraguai. Porque o Paraguai tem esse instrumento, né, como seu patrimônio cultural, e a Camac... Esse é o violão paraguai, vamos dizer. Não, isso. Né? Como se fosse um violão paraguai. E então a harpa, eles fizeram homenagem tanto para Venezuela e para Paraguai, que são os 2 países que têm a harpa como seu instrumento principal. A Venezuela, o modelo é um pouquinho diferente, porque a parte de cima é reta assim, e a harpa paraguaia tem esse design característico, que é um S. Toda vez que você vê uma harpa com 37 cordas ou 36, com esse Szinho, você fala, pô, tem origem paraguaia essa harpa, né? Massa. E aí, vou colocar um pouquinho mais para frente aqui, para vocês verem mais um detalhezinho que eu vou mostrar aqui também, que é o seguinte, como eu estava falando para vocês, a questão de tecnologia, né? Existe agora um pedal que você faz o loop, né? Que você faz a gravação em tempo real, você vai gravando ali em tempo real, vai sobrepondo sons, né? Que é essa parte aqui, ó. Ó, que eu aciono, ó, comecei a gravar o violão, né? Deixar mais um pouquinho para mostrar para vocês. Aí eu gravei o violão. Aí vou pisar de novo, vou gravar agora em cima disso aí a harpa. Olha lá, o violão continua. Olha lá, tá vendo? E aí, depois de gravar esses 2 instrumentos, eu vou para aquele terceiro instrumento que eu estava comentando com vocês, que é o bandoneon, que é o instrumento símbolo do argentino, né? Que toca o tango argentino. E também toca o chamamé, né? Quando você vai para o nordeste da Argentina, a cidade de Corrientes, na Argentina. Inclusive, uma curiosidade, isso eu fui descobrir depois de adulto, meu bisavô era argentino da cidade de Corrientes. Então Que explica legal, muita coisa, né? caraca. É a cidade onde nasce o chamamé, que é o gênero que a gente mais ouve aqui no Mato Grosso do Sul, né? Legal. Então, assim, Corrientes, na Argentina, nasce o chamamé e nós aqui absorvemos
nós sul-mato-grossenses tocamos chamamé de uma forma um pouco diferente, um jeito nosso mesmo. Nós temos os nomes nesse gênero forte, é o Zé Correia, o Dino Rocha, falecido Dino Rocha, né? Então, assim, isso explica, né, essa origem, quando eu vou buscar lá atrás. Esse dom, esse talento. Exatamente. Né? O meu bisavô era argentino, minha avó era paraguaia, né? Então, e aí eu toco o bandoneon, essa parte, ó. Que tem um som incrível esse instrumento, ó. Nossa, ficou demais. Legal. E é isso. Aí do final aqui eu vou mostrar, adiantar para vocês, acho que a parte mais linda, assim, imagem, né? Em cima do Morro do Paxixi, ali na sua terra. É aqui da UAN. Incrível. Lindo, gente. Então, o pessoal que quiser assistir, Marcelo Loureiro, Vamos deixar Pantanal, o link aí. no YouTube. Legal, Ok? legal, Marcelo. Valeu. Cara, que incrível. Muito bom, muito bom. Sempre inovando, né? Pessoal, Videozinho pra Você adora tecnologia, você é um pouco nerd, né? Sim. Eu sou um pouco nerd. Exatamente. Assim, nerd já teve um tempo que poderia ter sido pejorativo, mas hoje é muito Não, legal hoje ser Não, nerd. com certeza. Não tem como ter vergonha disso, porque E tem que quem ter tá muito foco, surfando né? na onda, né? Se você não entende de tecnologia... E é muita dedicação também, meu amor? né? Sim, Você tem que sim, se dedicar muito para que isso aconteça, né? Muito treino, muita... Por mais que você já seja autodidata, você precisa estar ali praticando muito para chegar no nível desse. Exatamente, Exatamente. O seu esposo é nerd também? Ainda bem, né? Ele Ele que resolve tudo lá em casa. A diversão dele é trocar o Wi-Fi, a senha do Wi-Fi, o nome da rede do Wi-Fi, não sei o quê, tudo ele... Isso pra nerd, isso não é nada. É uma delícia. Isso é fichinha. Então, você tem uma noção, quando começou, lá no começo dos anos 2000, que eu comecei realmente, de fato, a entrar na internet, a navegar, a mexer com o computador, cara, eu gostei tanto desse negócio que eu comecei a montar o computador. Eu que montava o computador de todas as minhas tias, de toda a minha família, foi eu que montei, cara. Entendeu? Eu comprava as peças e ficava montando tudo, cara. Olha então, assim... Eu era o que entregava as peças. Gente, deve ser difícil. Falou, tá quebrado aqui, ó. Troca aí, ajuda. Deve ser difícil criar um time, porque você é... você faz tudo, você entende, deve ser difícil E é achar. muito perfeccionista, né? Você sabe que a Cláudia Geiger veio aqui, ela te adora, né? Eu adoro ela. Ela fala muito bem de você também. Ela que acabou ajudando a gente pra ir ver o filme, a estreia, né? Foi ela que conectou. Legal. E ela falou que o único perfeito que existiu tá na cruz, né? Ela falou pra gente ficar ligada com o perfeccionismo. Exatamente, né? Pra ficar ligado. Mas deve ser muito difícil. Hoje né? Geraldo. Exatamente. O Geraldo falou, Não, eu já tive problema com esse negócio de ser perfeccionista. Hoje eu já tô bem controlado. Já é mais tranquilo. Eu era bem exagerado. Mas deve ter sofrido muito. Mas você fica brabo quando não dá não, certo? Não, hoje em dia você não, hoje em dia não, mas mais pra trás sim. E o que você tem feito de estratégia pra mudar isso? Às vezes alguém tá escutando a gente e fala assim, putz, eu também sou assim, eu tô igual o Marcelo. O que ele fez pra melhorar? Deixa eu tomar tereré, porque eu vou pensar. Pô, encurralei muito. Eu acho que é crítico esse negócio mesmo, porque às vezes, né? Enfim, você vai galgando sucesso, enfim, novos patamares, vai na televisão, você fez novela, não sei o quê. E eu acho que é complicado você lidar com essa coisa do ego e dessa coisa do, eu sou igual a você, eu sou teu amigo, eu tô te ajudando, e ao mesmo tempo você ficar bravo e querer... É complicado esse processo, né? É bem complicado, bem complicado. Não magoar as pessoas, né? Mas assim, eu acho que, na verdade, foi a maturidade. A gente vai ficando mais velho e vai... Depois dos 40. Pra mim foi assim, foi um processo, cara. Eu fui analisando, refletindo essa pergunta. Eu não lembro exatamente o momento que eu falei assim, não, eu tenho que fazer isso. Não, a coisa foi acontecendo, sabe? Sabe, eu lembro quando eu era mais jovem, cara, se tivesse um risco no meu violão, cara, eu ficava magoado comigo mesmo. Já ficava assim, cara, não é possível. Não. E o risco, com certeza, não fui eu que fiz, sabe? É alguém que passou, emprestei, sabe? E minha mãe lembra bem de uma passagem que eu emprestei. Quer dizer, eu nem lembro se eu emprestei. Pegaram meu violão e foram tocar daquela forma, batendo, já ficou a marca dos dedos. E riscou, porque eu passava lustramóveis. Cara, não saiu, eu fiquei...
E as pessoas não entendem. Eu já tô mais relax, cara. Eu já deixo. Mas assim, era bem exagerado no Como começo. que foi, com Marcelo, tudo, assim, cara. você é tão novo, tocando com vários nomes que você só ouvia ali nos discos da sua mãe, numa idade que normalmente isso não acontece. Como foi isso, assim, para você lidar com toda essa estrutura, assim, de estar no palco e com essa galera diferente? Cara, Você era fã e hoje eles são seus olha, fãs. então, cara, por exemplo, eu já fiz a abertura do show do Almir Sater, né? Eu conheço o Almir Sater, que era o meu sonho conhecê-lo. Eu fiz shows já com a TT Espíndola, viajei com a TT até para Cuba, com um projeto com o Grupo Acaba. E a TT, eu sempre fui apaixonado por causa da minha mãe, como eu falei para vocês, sabe? Então, assim, cara, agora você me falando isso aí, eu lembrei de uma passagem interessante. O Geraldo, eu sempre fui apaixonado pelo Geraldo desde o Rio de Janeiro, porque as músicas do Geraldo, elas me tocam, assim, né? Cunhata Iporã, Kikyo, não sei, parece que é a cara do Mato Grosso do Sul, né? Principalmente Kikyo e tal, né? E aí, cara, eu lembro que teve uma vez, eu sou muito difícil de mostrar emoções, né? Mas, cara, teve um dia, um show, cara, que a gente fez, estava espetacular. Eu e o Geraldo, nosso show chama Saudação Espantaneira, foi um show que estava sendo gravado. E eu fui falar do Geraldo, né? Contar toda essa história do Rio de Janeiro, que eu ouvia. Cara, eu me emocionei, não consegui falar. Aquilo travou, que eu chorei. Eu falei, nunca aconteceu isso na minha vida, cara. Eu não sei se é porque a gente tá ficando mais velho. Vai ficando mais emotivo, mais sentimental. Não sei se é porque a barba branca tá aparecendo e tem alguma coisa a ver. Cara, o Geraldo lembra, eu travei e não consegui falar, cara, de emoção, mostrando essa emoção de estar do lado do Geraldo. Gratidão, exatamente, né? cara. Não, mas deve ser muito gostoso você olhar para uma pessoa do seu lado ali que, quando você era pequeno, você te inspirou muito, né? Isso deve ser emocionante, não tem como não se emocionar com isso. Nossa, cara, e aí eu não sei explicar o que aconteceu lá, sabe? Aí tive que... O Geraldo deu continuidade, foi difícil falar, né? Eu comecei a... Talvez a gente comece a falar, eu lembrando agora isso, é porque assim, durante o filme, agora isso que a gente vai falar da nossa música, teve um momento muito forte, que a gente voltou lá para minha cidade, eu tive que fazer uma cena que não foi pro ar, que foi muito forte. E eu posso depois falar para vocês, que relembrar todo aquele momento da perda do meu avô na casa, porque eu fui a última pessoa que o meu avô viu antes de falecer. Sério? Então, assim, foi difícil. E talvez na hora que eu estava relembrando o meu passado com o Geraldo, contando todas essas lembranças, né? Infância. Aí, até chegar no dia de estar em cima do palco com o Geraldo, sei lá, aí mexe com a gente, sabe? E foi a mesma coisa, acho que a mesma sensação do filme. Dessas cenas que eu fiz que foram fortes, né? Eu voltei para a cidade ali onde eu me criei, na casa onde eu aprendi a tocar violão, onde eu convivi com meu avô, né? Na sala onde meu avô faleceu, sabe? E aí você vai lembrando, até um certo ponto você vai contando, parece que a coisa está natural. Chega um momento que trava, cara. É interessante isso, né? E às vezes a gente acha que está resolvido. Exatamente. E aí a gente vê que tem coisa né? ainda ali. O ser humano é complexo. Essa é as técnicas do que os psicólogos fazem com a gente, né? Com os psiquiatras. É verdade, vai buscar lá e... E talvez tenha alguma relação também da perda do seu avô com o processo do câncer também, né? Sim. Eu creio que sim. Creio que sim. Eu sempre fui um adolescente muito retraído, muito tímido, muito discreto e talvez porque eu guardava as emoções, né? Então ali eu perdi meu avô ali em Guialopes, e aí eu vim para Campo Grande. Não trabalhou direito. Foi na época do vestibular, né? Mais ou menos. O meu avô faleceu quase em 94, foi no final e eu vim em 96 para cá. Na verdade o câncer apareceu para mim em 98. Mas segundo os médicos, né, o câncer ele já veio exatamente, sabe? Então, né? Entendeu? Então, aquela pressão também de estudo, de colégio, aquela coisa toda, muitas coisas aconteceram nesse período aí. Você é o quê? Você é melancólico, fleumático, sabe os temperamentos? Você já viu sobre isso? Não vi ainda, mas eu me considero melancólico. Eu gosto, eu adoro um tango argentino. Você leu aí? O melancólico, ele é mais artista, né? Ele sofre mais, né? Admira mais, contempla mais. Isso te ajuda a concentrar, a contemplar? São técnicas. Você tem alguma técnica de concentração? Porque você fazer isso aí, cara... Você entra no mundo assim, né, que, cara? Eu imagino. imagino. Tem que concentrar demais, entendeu? Tem que concentrar demais. Você tem alguma coisa? Então, eu estava lendo esses dias, eu acompanho um cara no Instagram, Gian, esqueci o sobrenome dele agora, que é um especialista em pessoas de altas habilidades, superdotação intelectual, e fui descobrir que as minhas manias de pouca luz, sempre desde criança, pouca luz,
não gosto de barulho, gosto de pouca gente, de estar muito em casa, assim, né? Sou muito caseiro. Bem reservado. É exatamente, Você é superdotado. ele começou a me Mas você tem descrever. dúvida disso? Você tem dúvida disso, minha amiga? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Aí eu comecei, eu acho que eu sou esse cara. Treina muito também. Não, mas tem treina essa- Disciplinado. Dizem. Legal. Então aí eu É. comecei a me ver nesse vídeo, ele falando, né? Exatamente, É me verdade. descrevendo ali, né? Aí você perguntou. Aí ali no vídeo mesmo ele fala que depois de adulta, as pessoas vão modulando, vão criando seus ambientes, as suas técnicas, e eu fui criando isso, porque quando a gente é mais jovem, a gente ainda está se conhecendo, então tem coisas que a gente não entende, a gente não consegue lidar com algumas situações. Aí você vai ficando mais velho, você fala, opa, não, peraí, vamos resolver isso aí, né? Então, assim, hoje na minha casa, eu crio o meu ambiente na hora de estudar, né? O tipo de música também, isso influencia muito. A cada momento do dia eu ouço um tipo de música. Uma coisa, quando a gente vai malhar, a gente ouve um tipo de música, né? Quando você quer se concentrar, outro tipo de música, né? Mas e pro show, tem algum ritual lá antes de começar? Geralmente no camarim, eu fico concentrado ali, aquecendo o dedo, arrumando a unha, com pouquíssimo barulho. Eu prefiro não atender as pessoas antes, porque me desconcentra, entendeu? Depois eu fico Missão ali. cumprida. Riscar o violão. Pra ninguém riscar o violão. Entendeu? E Não, quando assim, quebra a unha? Atrapalha o... tá. Não, aí é a minha ferramenta de trabalho, né? Então. Aí ferra, né? Mas é muito raro acontecer É. isso. Porque minhas unhas são duras, eu tomo suplementos específicos para unha. Legal, ai, que E tem algumas interessante. técnicas que a gente usa também. Legal. Eu posso passar para você depois. Eu tô muito quebradiça, eu tô precisando Eu de sei, técnica. eu sei que as mulheres Vamos, gostam vamos, disso aí. gente, o papo tá bom, Vamos tá falar um correndo, nós pouquinho temos falar do do filme. filme. Conta pra gente como Exatamente. que foi essa... a gente depois vai subir o link, tudo pro pessoal ter acesso. Conta pra gente como que foi essa experiência. Então, o filme começa de uma ideia que começa assim, durante a pandemia, eu fiz um arranjo para a música Medite Alejandro, é uma guarani muito conhecida no Paraguai, e aí eu chamei a minha prima Ana Carla Loureiro, que é do audiovisual, para me ajudar a fazer um vídeo, lá na minha casa mesmo, sabe? E aí quando ela ouviu a música, ela se emocionou. Ela é muito emotiva, assim, ela tem um gosto musical muito aguçado também. Cara, quando ela ouviu, ela falou, nossa, esse arranjo tá incrível, tal, tal. Aí quando eu contei para ela, eu falei assim, Ana, essa música aqui é aquela música que eu tenho com meu avô filmado em VHS. É a única imagem que eu tenho eu e meu avô tocando. Não existe nenhuma outra imagem a não ser essa. E ela está aqui na minha casa, a imagem perfeita, que eu digitalizei a imagem. E ela, na hora, veio um filme na cabeça dela. Ela falou, cara, isso dá um filme, sabe? Ela falou, já veio, parece que o roteiro na cabeça dela. Não, peraí. Como que é? Você tem isso no nosso, o nosso avô, né? Cara, minha prima também convive, ela é mais velha do que acho que uns 10 anos. E aí, 10 anos? Posso estar cometendo uma injustiça, desculpando. Mas aí ela conviveu com meu avô. Ela gosta de brincar assim, ela conviveu com meu avô na época das vacas magras, né? Por isso que no filme a gente retrata esse gosto do meu avô, eu falo no começo do filme, por carros antigos, né? Porque quando eu vou... Você passa o tempo todo, né? com carro. Quando eu vou morar em Galópolis, meu avô já está com uma situação financeira melhor. Ele estava empregado, ele era fiscal de renda do Estado. O filme é um carro que o seu avô tinha mesmo? Então, o meu avô nunca teve carro daquele estado, né? Sim. Perfeito. Mas ele só tinha carro velho, sabe? Legal. Só carro de colecionador, vamos dizer assim, mas não naquele estado perfeito ali, né? E essa ideia partiu da minha prima, da Ana Carla, de ter um carro no filme. E aí, quando ela vê a música, vê o vídeo, eu mostrei para ela o vídeo, que está no final do filme lá, cara, ela falou, vamos fazer... Aí começamos a escrever o roteiro e tal. Do dia da ideia até a realização durou 1 ano e meio, pra você ter uma noção. Foi rápido. Né? Que legal. Assim, 3 meses de gravação, filmando mesmo, Cara, e direto. deve ser muito emocionante você Sim. ver a tua história Sim. sendo... Pra eternidade ali, né? zera a vida, Para as futuras gente. gerações. Você tá ali pra assistir a sua própria história, Cara, deve ser incrível. E do jeito que ficou muito Cara. lindo, cara. Muito bonito. Então, cara, vai ter o Alma 2, né? Que de alguma forma eu vou participar, né, talvez tocando, talvez fazendo arranjo das músicas, mas isso é um episódio de uma série, né? A Alma da Nossa Música, episódio 1, Marcelo Loureiro. Depois a Ana vai pegar outros artistas ou outras
gêneros musicais, ela quer falar da Guarânia, tanto, entendeu? Vai se criar Mas uma você série. vai estar uma conectado série. com o projeto Eu vou estar todo. conectado sempre, tá? Maravilha. Pô, legal Entendeu? pra caramba. E aí, O nome chama A Alma da Nossa Música. A Alma da Nossa Música, Episódio episódio 1 é Marcelo sobre Loureiro, você, Marcelo exatamente. Loureiro. Passou no cinema, né? Foi bem Isso. legal a estreia do... E a Ana conseguiu assim equilibrar bem entre a história do Marcelo Loureiro, uma pincelada na história, né? Porque é um documentário, né? Então, assim, a minha história tem muito mais coisas que não foram retratadas aí. Isso deve ser muito emocionante para seus pais, por exemplo, né? Tá sua mãe Isso, assistindo ali, exatamente. vendo sobre o pai. Exatamente. Assim, a minha família, quando vê o filme, não, mas faltou isso, mas faltou aquilo. É normal. Aí Mandar um beijo pra mim. Aí minha prima tem que falar, gente, isso é um documentário. Isso é um documentário. É um documentário, inclusive, ressaltar que foi feito pelo FIC, né? O recurso é do FIC, Fundo de Investimento, né? Então, assim, é um documentário para passar. Foi passado nas escolas, quer dizer, tem um fundo educativo também, porque ela conseguiu, o que eu estava falando, conseguiu unir a história do Marcelo Loureiro, mas também mostrando a música de fronteira. Você viu que no filme a gente entrevista autoridades no assunto, né? Falando da música de fronteira. Fui até o Paraguai, entrevistei algumas pessoas lá. Então, assim, soube equilibrar muito bem isso aí. Eu achei que ficou muito bom. Que legal. Então Legal assistam demais. Sim, Sim. que vale Exato. muito a pena. Então Bom, já... vai. Não, pode Não falar. posso ir? Eu ia falar assim, a gente vai pra roda de tereré, mas antes vamos fazer aquelas duas perguntinhas pra ele. Qual que foi o momento mais difícil até hoje e o momento mais feliz da tua vida? Legal, vai. Manda essa. Vai nessa, depois Aí eu... a gente já vai pra roda. Isso. Não tem um tereré para eu pensar? Bem, Não, então tá, faz o seguinte, ó. Vou quebrando o protocolo aqui rapidinho. Você chegou a falar os próximos passos. Quais são os próximos passos do Marcelo Loureiro? Além do Alma 2, você vai participar? Tem alguma coisa que você tá planejando? Nova, acho que nos bastidores você falou umas coisas que você tava produzindo, umas coisas novas aí, enfim. Se tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente antes de você ir para esse momento mais desafiador, momento mais... Cara, tem bastante projeto para o ano que vem, assim, mas o que eu posso falar é que tem uma música no filme que é minha, que chama... A idade vai fazendo isso. Chama Sonho Platino, e a minha prima, depois dessa repercussão legal que deu o filme e tal, ela quer... ela vai fazer o Alma 2, como eu falei, ela vai fazer outros filmes, outras coisas, mas ela quer fazer também clipe musical. Então, ela quer... eu mostrei, claro, ela viu o clipe Pantanal e como esse tema que eu fiz para o filme, na verdade eu já tinha esse tema, mas eu só fiz o acabamento, né? Finalizei o tema, porque, como eu falei para vocês, as ideias vão surgindo. Hoje tem a facilidade de a gente ir salvando as músicas, e quando aparece um trabalho, um filme, uma coisa para a gente fazer uma música, a gente tem retalhos de música, ou uma música quase pronta. Quando apareceu o filme, Sonho Platino estava praticamente pronta, e eu fiz para o filme. É uma música que tem lá no meio da música, uma música bem melancólica, bonita, que ela quer que eu faça, a ideia é fazer no bandoneon. Lá eu fiz no violão. Então a gente vai fazer um clipe bem bacana. Quando você me fez essa pergunta, foi a primeira coisa que veio à minha cabeça, o clipe, né? Mas tem muitas outras coisas aí rolando aí, que é melhor não falar. Vamos esperar a gente em vai off. te acompanhando e vai postando no Exatamente, nosso perfil também. exatamente. Mas exatamente. não fuja de mim. Qual foi o momento? Vou te dar o sereré. Qual foi o momento mais difícil até aqui e o momento mais feliz? Acho que o momento mais difícil foi, sem dúvida, o diagnóstico do câncer, né? O dia que eu recebi essa notícia, que foi bem complicado ali para mim, bom, passar por isso foi difícil, mas engrandeceu. A gente cresce com isso aí, né? Como pessoa, como eu falei para você, Cláudia, espiritualmente, a gente amadurece, né? E o momento mais feliz, foram tantos momentos felizes, né? Nós, como músico, tem tantas passagens, tantas coisas que acontecem na vida da gente, que é difícil. Por exemplo, o filme foi uma delas, né? Quando eu assisti no cinema, cara, a minha história ali com a minha família, cara, foi uma coisa assim indescritível. Como diz o Werner, zerou a vida. Zero mesmo. Porque você já participou de Jogos Olímpicos, novela da Globo, foi em todos esses programas aí de auditório, né? Eventos mundiais, maior evento mundial de turismo, já foi na ONU, Isso, já fez muita coisa, né, exatamente. Marcelo? E aí, interessante essa pergunta agora, e a gente está falando do filme, e parece que o filme realmente, de todas as emoções, nada se compara a você assistir a sua história, junto com a sua família, com toda a minha família presente ali. É realmente... Foi o filme. Em algum momento passou pela sua cabeça que você viveria isso?
Do filme, bom, do filme a gente imagina assim, quando a gente estiver mais velhinho, alguém vai querer chegar com uma proposta, vamos fazer sua biografia, vamos escrever um livro, mas um filme, sabe? Eu não tinha pensado que ia chegar tão rápido, né? Como apareceu. Eu ainda tenho 44 aninhos, né? Ainda então, vem muitas Jovem, biografias, né? jovem. Somos jovem. tão jovens. Exatamente. Você já tocou Entendeu? Legião? Já fez alguma Nossa, eu nunca cara, vi eu toquei- pessoa do Legião. meu Deus do céu. Eu amo Legião. Toquei com o integrante do Legião, caramba. Com o Marcelo. O Bonfá. Bonfá. Cara, Maneiro. ele veio fazer um show aqui, cara. Na verdade, foi uma participação no evento desse negócio de criptomoeda, tá? E aí eu fui lá tocar e aí disse que ele tava lá e pediram uma canja dele, cara. E eu não me lembro que tema que eu toquei. Eu toquei uns 2 temas, mas, cara, foi emocionante demais. Eu gosto demais de Legião, né, cara? Eu também. É da nossa nossa época, né? época. Rio de Janeiro, né? Isso me lembra muito. Eu também ouvia Legião nessa época. Ouvia? Ouvia. Era Legião, era Queen. É, né, o pessoal- do Fred. pessoal- Titãs. Quando eu morava em Galopes, aí eu ia pro Rio de Janeiro, ainda voltava. O pessoal falava, mas chegou Legião lá. Hein? Eu falava, não, eu continuo ouvindo. Tinha essas brincadeiras bobas, assim, sabe? Chegava lá no Rio de Janeiro, né? Até hoje ainda tem. O pessoal do Rio acha que aqui tem jacaré jacaré na na rua. rua. Jaguatirica, na É. janela. Nossa. Manda um episódio pro povo do Rio. Vamos pra roda? Vamos pra Bom, roda. gente, agora nós vamos pra roda de tereré. Mas Mas antes Claro. temos... Nossa os presentes. parceira. todo mundo que vem no podcast agora ganha um presente da Malu Pires. E olha só, o seu presente. Que maravilha, hein? Moleque, agora sim Olha. tira a onda, hein? Pega. Olha que coisa linda. Próximo Marcelo. filme já tem um chapéu. Aí, ó. Se o tema for, né? Pantanal. Lindo, né? Obrigada, rural, Malu. Com certeza. Pra quem quiser ter um chapéu desse, a gente vai subir depois aí um Chapéu QR bonitão Code. assim, exatamente. Aham. Muito obrigado, hein? E Agora ai, o nosso É a mimo, né? caneca, o nosso mimo. Nosso pra mimo. lembrar da ó, gente. não, lembrar é da ó, gente. não é a caneca do Jô. É. Eu sei que ficou você já show, hein? foi. A gente sabe que você já foi no programa do Jô, mas é a canequinha do NovoCast. Caneca do Parceria NovoCast. com o nosso Café com legal. Negócios. Isso. Muito obrigado. Eu adoro Pra café, você não né? esquecer da Pra gente. você não esquecer do Novocast. E eu tenho uma coleção de caneca, né? Que eu gosto de café, né? Boa. gente, Aí, ó. Eu tenho várias lá, né? Mas assim, a mais bonita, eu posso falar pro meu amigo Werner ali, que é a do Flamengo, que fica lá. Eu achei que ele ia falar do NovoCast. Agora Eu tô brincando, gente. Ele é vascaíno, eu tô brincando. É só porque ele é vascaíno, tá? Então vamos pra roda de Mas, tereré. vamos Na lá. roda de tereré não tem muita resenha, assim como é a dinâmica do tereré, a gente vai fazer perguntas rápidas pro nosso convidado e ele responde também da melhor forma possível. Beleza? Vamos lá? Eu começo. Marcelo, como que você se define em poucas palavras? Quem é o Marcelo Loureiro? Perfeccionista, pronto. E qual que é o seu primeiro pensamento ao acordar o mais recorrente, Marcelo? Ao acordar, violão. Jura? Muitas Acorda vezes. pensando nele. Cadê o violão? É o meu, antes do café é o violão, tem que tocar nele. qual é a paixão do Marcelo Loureiro? Futebol e música. Uau, futebol e música. Você joga ainda? Futebol? Joguei durante muito tempo. Eu só não jogo porque eu tenho o joelho todo ferrado. Ah, somos dois, cara. Vamos pro time. Tô montando um time vamos. aqui no NovoCast. Só do joelho esquerdo. Exatamente. A gente joga na banheira e você, entendeu? Um na esquerda, outro na direita, já era. Vambora. Vambora. O que tira o Marcelo do sério? Sério? Cara, é difícil tirar o Marcelo Loureiro do sério, falando que eu Pega sou o tão... violão dele. Risca o violão. Risca o violão. Emprestar o violão. Não. Não empresta. Não empresta de jeito nenhum. Cara, não tem. Eu sou um cara muito tranquilo, cara. As pessoas falam que eu sou bem de boa, paz. Que É bom. muito difícil, mas estou tentando achar alguma coisa. Hoje em dia estou muito. Depois de uma Muito certa bem. idade, a gente fica muito, né? Nada tira. Nada tira do ainda sério. mais, cara, você imagina músico, né? Chega numa passagem de som, assim, a vida de um músico, as pessoas acham que é tudo moleza, tranquilo. Tem os seus perrengues, né? Você chega em alguns lugares, tem os seus imprevistos. Cara, eu trato de uma forma tão natural, tudo vai dar certo no final. Eu sempre falo, e sempre que dá bom. certo. Que legal. E Sempre dá essa sua certo. visão de mundo mudou depois da cura ou não? Sim, Massa. com certeza. Ali reforçou bastante isso aí, entendeu? É muito legal quando acontece alguma coisa na nossa vida e a gente pega aquilo e Ressignifica, muda né? tudo, né? Exatamente. Aprende com aquilo. É como se fosse assim, a segunda chance Deus está te dando, então faça da melhor maneira possível. Né? Legal, Que gente. Ó, legal. aprende aí, hein? Fica a Massa pra dica, hein? caramba. E o que te acalma mais, né? O que te acalma mais? Te
Traz paz. Calma, ele já é. Mais ainda, cara. O que te acalma, te traz paz? Música, bicho. Música eu fico... Nossa. Parece que tô nas nuvens. Dependendo da música, do momento, né? Tô, sabe? Então, às vezes eu tô, sei lá, a mente, bastante coisas, aí eu quero dar uma acalmada na mente, porque a cabeça da gente, cabeça de músico, de criação, né? Você fica ali com a cabeça cheia de ideias e tal, vamos dar uma acalmada. Aí eu coloco música. Tudo é música, tudo gira em torno de música. Aí acalma. Exatamente. E qual o seu valor inegociável? Aquele que você não abre mão para dormir com a consciência tranquila? Valor inegociável? Nossa, pergunta, hein, cara? Deixa eu tomar o teré pra pensar. Uma boa tática, né? Tá aqui já? Ah, tá. Puta, É pra não fugir. Sagaz, ó, Ela já deixou o tereré pronto pra ele. Na hora que ele falar que vai fugir, tome-lhe. Toma aqui. Eu gostei desse negócio de tereré. Dá tempo. E dá tempo de pensar. Dá tempo de pensar. Valor inegociável. Cara, tem todos os valores que a gente tem na vida que são inegociáveis, cara, que é difícil, assim, na hora, né, a prioridade, qual que é o primeiro e tal. Sabe? Valor inegociável. Não sei, tá me vendo assim na minha frente. A minha fé em Deus é uma coisa que não negocio, sabe? Tá vindo aqui na minha frente, assim, sabe? Né? Isso realmente é inegociável. Exatamente. É isso aí. Essa se ela tá vindo, é a resposta. É a resposta, exatamente. Legal. Sou eu? Qual Manda. que foi a pessoa que mais marcou a sua vida e por quê? Com certeza, meu avô, Poti Loureiro. Ele é o culpado de ser músico, é o cara que é o grande culpado. Eu gosto de brincar, ele é o culpado, né? Se tem um cara... É claro que a música ia aparecer de qualquer jeito na minha vida, um dia ou outro, um dia mais tarde, não, mas assim, o meu avô deu todo o suporte naquele momento, incentivou, e eu tenho um violão, esse violão que eu falei para vocês que eu ganhei do meu avô lá no começo, depois que meu avô faleceu, eu nunca mais toquei nesse violão. E eu escrevi uma frase nele. Eu contratei na época um profissional que escreve na madeira, né? Ele escreveu assim, a frase que meu avô mais falava: nunca deixe de tocar, a sua música alega minha alma. Aí eu coloquei a assinatura do meu avô, e esse violão tá lá, assim, intocável. Aí machucou. Virou uma obra de arte. Exatamente. Então era coisa que ele sempre falava para mim, para não desistir. Eu era apenas uma criança ali, um pré-adolescente com 11, 12 anos, então ele sempre insistia nesses valores, como homem, como pessoa, mas também para eu nunca desistir da música, que eu nasci para música. Ele me falava isso, sabe? Quando ele me viu ali tocando com tanta facilidade, tanto pouco tempo, ele falou: cara, você vai ser músico, não tem jeito, sabe? Então ele me deu todo o suporte. Naquela época ali em Galopes, eu lembro que quando eu comentei para vocês que eu, em um ano, ou menos de um ano, acho que era 9 meses, 10 meses, o Nico falou: não tenho mais o que te ensinar. Logo em seguida ele foi embora para Aquidauana, né? Ali, a sua cidade. E aí sobrou só eu para dar aula de violão. Eu comecei a ser o professor na cidade. E eu criei uma pequena escola de música na minha casa, tanto em Galopes quanto em Jardim. Meu pai tinha uma professor. Foi lá no começo. Então, assim, e ele deu o suporte para isso. Eu lembro que meu avô deu até uma mobilete. Na época, você lembra que as mobiletes Calói? Sim. Eu quase ganhei uma Calói, mas aí apareceu uma Grale, que era mais bonitinha. Cara, para eu me locomover para ir para Jardim, porque tinha a estrada, a gente chama Estrada Velha lá, de Galopes para Jardim, tem a Ponte Velha. Cara, então assim, meu avô dava todo o suporte que eu precisava para eu ser músico. Tá? Ele é o pai do seu pai ou é da sua mãe? É da minha mãe. Maior incentivador aí. Maior incentivador. Bonito demais isso aí, cara, dessa frase. Pô, me pegou. Lindo, lindo seu amor com seu avô. Que privilégio que as pessoas têm, né? De ter os avós por perto. É isso aí. E qual que é a sua principal virtude? Virtude? Bom, a gente falou uma delas agora há pouco, né? Veio agora aqui, tá presente. Tranquilo, calmo. Acho que ser calmo é uma virtude hoje em dia. É verdade. Num mundo tão corrido, Sim. né? Então eu consigo ver as coisas. Você é calmo, mas você é meio antenado com tudo. Exatamente. Meio A interessante, cabeça, né? ela tá o tempo todo Buscando. ela fica... Você vai muito em inovação. Eu tenho até dificuldade de dormir, né? Hoje eu consigo, já também tenho técnicas para dormir, música, aquela coisa, ler e tal. Mas a cabeça da gente realmente fica... Mas eu sou tranquilo. Então, Legal. Qual o seu propósito? Meu propósito de vida musical, profissão. Cara,
meu propósito de vida e profissional está tudo entrelaçado, assim, a música. Essa missão, né? É sempre poder levar o meu som, a minha arte para mais pessoas. É isso, cara. É isso que eu penso, assim. É o que sabe? seu avô falou. Exatamente. Pra alegrar a alma das pessoas. Exatamente. Assim, Legal. é isso. Eu poder me expressar para cada vez mais um número maior de pessoas, mostrar o meu som. Porque não adianta nada essa inovação, você buscar, né, toda essa coisa nova que eu mostrei para vocês ali, e se não tiver o público, né, o calor humano e cada vez mais pessoas, né, para poder admirar seu trabalho e para você continuar. Porque quando o público te dá esse feedback, esse retorno, cara, poxa, isso motiva, joga a gente para frente, a gente quer buscar mais. É assim. A gente está muito feliz com você aqui hoje. Eu estou muito feliz. Você tem uma música favorita para tocar? Qual que é? Qual que seria? Cara, música favorita? Aquela que pede, que legal que você pediu essa. Sabe, sim. Alguém... Tem a música favorita do público, né? Que pede pra mim, é a Mercedita, é a Pájaro Campana, essas. Agora, eu realmente, assim, se for parar pra pensar uma música favorita, essa aqui favorita... não é. Ó, lembra que eu tô sem óculos, tá? Não, tô vendo. Midit Alejandro. Midit Alejandro. Essa música. Essa é uma música... Essa é a preferida do seu avô, né? Isso, essa é a música que deu origem ao filme, né? A ideia do filme, Midit Alejandro. Que é uma música que eu sempre quis fazer um arranjo especial para ela. E que é essa que você tem o vídeo com o seu avô. Isso, exatamente. Aí eu fiz o arranjo, que é a última parte do filme lá. Eu fiz o clipe, ficou muito bonito, o pessoal em casa acho que vai curtir. A gente que vai foi divulgar. feito as imagens em Assunção. Todo mundo que assistiu o filme fala, caramba, Assunção é lindo demais, eu não sabia que tinha tantos lugares. Vale a pena. Minha irmã mora lá, a Luana Loureira. Ai, que legal. Ela é artista também? Ela é arquiteta. É casada. Artista. Exatamente. E o meu cunhado é médico do time Guarani de futebol. Sabe? Legal. Eles moram lá já há algum tempo. Que legal. E eles fizeram a pré-produção lá, ajudaram a gente lá. Deu suporte. Deu suporte lá. Qual foi a maior lição que a música te ensinou? A maior lição, cara, que a música me ensinou. Ah, outra pergunta difícil. Tereré? Não, brincadeira. Essa é boa. Agora a galera vai começar a usar. Tereré. Tá acabando, amigo. Tá acabando? Eu não tô acostumado com essas perguntas muito profundas, assim, cara. Cara, eu tô me sentindo pantaneiro, chapéu e tereré. Cara, mas é legal, porque a galera tá conhecendo um Marcelo que talvez eles não conheciam. Exato. Né? Legal. Vai se enquadrar aqui, ó. Eu tô tomando teré aqui, ó. Uma pergunta mesmo? Qual foi a maior lição que a música lhe ensinou? Cara, a maior lição, cara. Eu acho assim, é aquilo que você falou, né? Pega o que tá na sua cabeça primeiro, né? Cara, a música ensina tantas coisas, mas uma delas, assim, é nunca desistir. É disciplina, cara, sabe? Porque ainda mais no meu caso, que eu sou um músico de performance, né? Todo músico instrumentista, ele tem que se dedicar muito, ele tem que treinar muito. E a gente sempre tem um propósito, um foco, né? Por exemplo, eu quero tirar aquela música, ou eu quero fazer, por exemplo, quando eu fiz esse arranjo da Pantanal que eu mostrei para vocês, eu tinha já uma ideia do que eu queria, né? Então, você tem a ideia na cabeça, cara. E você chegar naquilo ali é um caminho, né, cara? Porque são várias coisas que estão num clipe como aquele ali, né? São vários instrumentos, tecnologia, aquilo tudo. Então, a disciplina, cara, ajuda na vida da gente, né? A música ajuda. É igual um atleta, né, cara? O atleta, ele é muito disciplinado. E eu acho que essa é uma lição, assim, que a música me deixou. Marcelo, tem algum sonho ainda que você não realizou? Sonho? Olha, eu quero conhecer o sul da Espanha. Eu conheço capital, Madrid, e já toquei lá em Madrid, né? E o sul da Espanha é onde nasceu o Paco de Lucía, que é esse meu grande inspirador no violão, que é onde nasce o violão. Época da infância. O violão que a gente conhece, ele nasceu no sul da Espanha. Aí tem toda uma história, os mouros invadiram lá o sul da Espanha e levaram o violão, que não chamava violão, entendeu? Então, assim, o sul da Espanha, eu acho muito bonita a arquitetura, a música, essa influência dos árabes, e que acabou formando
a cultura flamenca lá no sul da Espanha. Eu tenho o sonho de conhecer esse local. Legal. Realizar. E qual legado você quer deixar, Marcelo? Cara, o legado... sei lá, eu penso assim... Eu, como músico instrumentista, poder incentivar, motivar essa nova geração, Legal. que às vezes não tem muita perspectiva, né? Muita perspectiva, assim, vamos falar musical, né? Porque eu vejo as pessoas reclamando que a música está indo para um lado, que estão deixando a música, realmente a verdadeira boa música de lado, a música da cultura, da fronteira, a música folclórica, que é a música do povo, que nasce, né, do povo. Então, assim, eu podendo levar essa minha essência, que é a música de fronteira, né, a música que fala na alma, que fala, pelo menos para mim, né, que é da minha família, que veio pela minha família, meus avós, meu bisavô que já tocava lá, o Alcides Loureiro, e depois meu avô. Esqueci que eu tô com chapéu grande, chapelão, entendeu? Então o legado é deixar essa música instrumental que ela não pode se perder, ela não pode ser esquecida, né? Então, assim, eu levanto essa bandeira da música instrumental. Por isso a ideia também de eu levar um instrumento como a harpa para o meu show. Porque eu nunca tive a pretensão de ser arpista. Mas como eu falei para vocês, que eu, na minha casa eu tenho vários instrumentos, né? Até instrumentos que eu não toco no palco, cello, violino, teclado, tudo que você possa imaginar tem lá em casa. Só que quando comecei a tocar a harpa, eu falei, cara, eu preciso levar a harpa para o show, porque os arpistas estão acabando. Estão sumindo os arpistas aqui. Dá para contar no dedo quantos arpistas nós temos aqui. Muitos arpistas, primeiro que é um instrumento difícil de tocar, não tem tanto incentivo, não tem escola, não tem... É um instrumento que é difícil de ser adquirido e os projetos de músicas que tem no estado não tem a harpa como um instrumento então, de opção. Tem exemplos, né? Exatamente. E aí eu levando esse instrumento para um ambiente de show, por exemplo, eu toco muito em eventos corporativos, congresso, é um outro tipo de evento, né, que talvez os músicos que tem aqui, folclóricos, não conseguem chegar nesse, demonstrar o seu talento nesse tipo de eventos, né, e deixar isso aí para que essa nova geração tenha uma... Como que fala? Que tem essa vontade de aprender, de curiosidade mesmo, essa mesma curiosidade que eu tive de aprender esses instrumentos, né? O próprio bandoneon, né, que é um instrumento também difícil e pouco tocado aqui no nosso estado, né? São poucos também que tocam, entendeu? Então, assim, eu acho que o legado é da música instrumental, da música da fronteira, para que nunca isso se perca e fique no esquecimento, né? Que Nunca a gente deixe tem de isso. tocar. Exatamente. Ó, estamos chegando no fim. E aí, todo mundo que vem no NovoCast vira nosso amigo. Então, é um prazer ser sua amiga. Obrigado. Vou contar Prazer. pra todo mundo que agora eu sou amiga do Prazer. Marcelo Tirar um Loureiro. bocado de fotos. E aí, Prazer nessa todo hora, a meu. gente pergunta, Marcelo, se tem alguém que você acha que deveria estar aqui conosco, assim, contando coisas que normalmente a gente não fala na TV, não fala nas entrevistas porque não tem tempo. Quem que você tem alguém que você fala, puxa, tal pessoa deveria estar aqui com vocês contando a sua história também. Tem alguém que você quer? Músico? Você que Independente. manda. Né? Você que manda. De tudo. De todas as pessoas com quem você já se relacionou, conviveu. Tem uma história E inspiradora é como que a sua. você... É, isso. Que você Só não pode admira. ser jogador do Flamengo. Não. Não, pode trazer, vai. Olha, tem muitas pessoas que eu poderia sugerir aqui, mas a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi a minha prima, Ana Carla Loureiro, Legal. que tem uma história muito boa aí no audiovisual. É uma menina, chamo ela de menina, mas ela é uma menina para mim. Essa minha prima, ela tem um talento também incrível, assim, eu queria que vocês conhecessem Legal. o trabalho dela. E ela também pode falar não só desse filme, né, Legal. pela perspectiva dela, mas dos outros trabalhos que ela já fez e Que que vai ela fazer. que vai exatamente E que vai. fazer. A Ana, ela morou fora do país, ela tem uma experiência assim incrível, sabe? Trabalhou com muita gente boa aí, sabe? Então ela pode contar muita história para vocês. Legal. Legal. E outra coisa, vou contar uma coisa para vocês, da Ana. Quando eu falei do disco do Paco de Lucia lá no Rio de Janeiro, quem deu o presente para minha mãe desse disco foi a Ana Carla. Que legal.
Então, esse disco, para mim, mudou minha vida, assim, porque eu, desde criança, eu ouvia esse disco, mas esse foi o que eu falei para vocês, que quando eu comecei a tocar o violão, eu falei, mãe, agora que eu sou um violonista, cadê aquele disco que você tocava lá no Rio de Janeiro, do Parque do Lucia? Que ela me mostrou, aí eu coloquei lá. Aí eu focava, eu quero ser um dia, né, tocar igual esse cara, assim, sabe? Foi a Ana que levou para mim. Olha como a vida dá volta. Então, o seu avô e a Ana, né? As Exatamente. pessoas mais importantes da sua vida. Exatamente. Que legal. Nossa, demais. Legal. Nossa última pergunta, pode tomar no tereré. Nossa última pergunta é o seguinte: se você pudesse deixar uma mensagem, uma frase que seja, que vai aparecer em todos os televisores, em todos os dispositivos tecnológicos, não tem como escapar da mensagem, vai mostrar para o mundo inteiro. Que mensagem você deixaria para o mundo? Uhum. Essas perguntas são muito difíceis. Né? Para quem é música, vem falar de música aqui, vocês apertam duro a gente, né? Cara, num mundo tão difícil que a gente está vivendo hoje assim, me veio agora guerra, né? A gente está passando por guerras e mais guerras. Aí acabei de... Estou vendo na imprensa guerra, até na América do Sul, estão querendo fazer. Vi isso então, hoje peraí, na América do Sul, não. Esses tempos atrás eu vi um especialista falando, não, aqui na América do Sul países de paz, nunca haverá. Cara, pena. Então, assim, cara, eu não sei como essa mensagem chegaria às pessoas. Parece até clichê, mas é o que a gente quer, paz. Paz de espírito, né? Que as pessoas tentem... uma forma alternativa para que não tenha guerra, para que não tenha violência, né? Ainda mais eu como músico, é uma coisa que a gente como músico, como artista, mais quer, né? Que as pessoas tenham fé, tenham amor, tenham só coisas boas, né? Porque é o que a música proporciona para a gente, né? Que é o que é o meu universo, né? Eu agradeço a Deus todo dia por ter esse dom, então que a música traz essa paz de espírito, né? Essa tranquilidade que eu falei para vocês, né? Que quando, sei lá, se a cabeça tá cansada, se não tá tão bom, você vai lá, coloca uma música e tal. Então a gente quer levar para o mundo essa paz que a música nos traz, né? Então, é paz. Legal. Legal. Show. Gente, batemos um papo incrível aqui. Essa lenda do Mato Grosso do Sul, sem dúvida alguma, vocês vão gostar demais de assistir. Marcelo Loureiro, gente, ó, é o seguinte, eu vou botar uma coisa em prática aqui, vai ser quando eu tiver com a cabeça muito, entendeu? Muito agitado, vou botar aquele clipe lá que a gente olhou aqui. Sim, incrível. eu Aquilo pensei ali nos meus é paz filhos, vou pura. colocar pros meus filhos. Faz por isso aqui. Obrigado, Muito viu? obrigado, Obrigado por irmão. abrir seu Obrigado. coração aqui pra gente. Muito por obrigado. estar aqui com a gente, né? É uma honra pra nós, né? Ter uma lenda, como o Júnior falou, um gênio, Cara, né, da música Mato Você Grossense brasileira. Você falou uma coisa interessante, você falou uma coisa desse clipe que traz uma paz. Eu recebi uma mensagem de uma americana agora, falando que ouviu esse clipe e traz a mesma coisa que você falou, cara. Eu assisto, isso me traz uma paz. Ela nem conhece a nossa cultura aqui, né? Mas ela transportou ela para um lugar de paz. Eu falo, cara, isso aqui é o Pantanal, né? É o que traz, é o que eleva o nosso espírito, é o nosso, o que a gente tem de maior patrimônio, que é o nosso Pantanal, né? Nossa natureza aqui, né? É isso aí. Eu também quero agradecer, dizer que eu sempre falo isso assim do contato que a gente teve. Também você é uma pessoa muito acessível, muito humilde, assim, que Deus te abençoe com muita saúde sempre, Muito obrigado, tá? Sabrina, Que muito você obrigado, perpetue obrigado. a sua música, a sua arte aí, enfim, por muitos e muitos anos, e que esses clipes e tudo, toda essa sua habilidade chegue também via YouTube para o mundo todo, né? Que entre no Guinness, que você quebre todos os recordes, tá? Exatamente. E gratidão, tá? Por você estar aqui com a gente. Obrigada por tudo. Pessoal, compartilha aí. Conta o que vocês escutaram. Tem muita coisa boa aqui com o Marcelo. E é muito legal as novas gerações saberem quem é você, né? A gente sabe quem é você, mas... o Marcelo... não, é o Marcelo Loureiro, Não, gente. e é o que a gente falou. Talvez aqui ele trouxe coisas que ele não trouxe em lugar nenhum. As pessoas estão conhecendo o Marcelo que talvez não conheciam, né? Mas tem muito mais história, a gente pode fazer outros podcasts. Tá bom. Obrigado, Depois Gente, compartilha. obrigada, Marcelo. Se você não compartilhar isso daqui agora, o teu violão vai ser riscado, hein? Valeu! Valeu.